Graça e paz, família de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como nós, os cristãos, devemos ajudar uns aos outros na nossa jornada com Cristo. Amém? Nós vamos ter como texto base aqui Colossenses, capítulo 3, versículo 13, onde nós lemos lá Paulo dizendo: Suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa de outro. Perdoai uns aos outros como o Senhor vos perdoou. Todo grupo ou toda relação que nós vemos em uma sociedade, seja num grupo, no lugar de trabalho, na escola, em família, na vizinhança, exige de nós um cuidado nas nossas relações. Muitas vezes temos e vemos no nosso mundo relações sendo rompidas, as pessoas com a grande dificuldade de se relacionar umas com as outras, porque falta a direção de Deus para essas relações, não somente a direção, a submissão ao Senhor e talvez uma compreensão daquilo que o Senhor já fez por nós. Fato é que existe essa dificuldade por causa da diferença que existe. Nós somos indivíduos, cada um com um tipo de cultura, um tipo de educação, uma faixa etária. Existem muitas coisas que dificultam a nossa relação, mas o Senhor, ele pode ser a solução para todas essas coisas. E nós aprendemos aqui que também entre a igreja ou na igreja, nós também enfrentaríamos situações como essa. Teríamos aqui situações onde nós teríamos talvez motivos e até direitos de nos queixarmos de um ou de outro por causa de muitas coisas diferentes que pensamos, sentimos, falamos, até mesmo como achamos que devemos ser feitas as coisas dentro da igreja. Isso talvez gere em nosso coração, talvez uma insatisfação de nós para com as pessoas, talvez das pessoas para conosco. No entanto, Paulo está dizendo aqui que nós temos que suportar uns aos outros. E suportar um ao outro aqui não significa tolerar, como muitas vezes entendemos. É ser suporte. É nós olharmos um para o outro, entender a dificuldade que algumas pessoas têm em algumas áreas, eu em uma, vocês em outras, e nós sermos suporte uns aos outros para que todos nós possamos completar a nossa jornada da melhor maneira possível. E para isso, Paulo continua dizendo que nós temos que não somente suportar, e para sermos suporte uns para com os outros, é necessário que a gente deixe essas queixas, essas diferenças de lado, para que a gente possa perdoar uns aos outros e assim possamos prosseguir a nossa jornada. Porque, como eu disse, são pessoas diferentes. Se você imagine se numa família já temos aqui muitas diferenças, às vezes, mesmo que às vezes foram criados diferentes, mas temos personalidades diferentes, jeitos de entender a vida de uma forma diferente. Mas nós temos que entender aqui que muitas coisas, a Bíblia nos dá um parâmetro para que nós possamos guiar nossas vidas, mas muitas vezes algumas pessoas têm uma dificuldade a mais, outras menos, para assimilar algumas coisas e assimilar isso como prática na sua vida. E nós temos que entender que muitas vezes isso faz parte de uma limitação que um ou outro tem. E isso nós temos que entender que nós temos que perdoar essas fraquezas. A Bíblia diz que nós temos que ter paciência com os mais fracos na fé. E quando nós usamos dessa paciência, desse amor para com os mais fracos na fé, nós estamos sendo suporte a eles. E muitas vezes vão existir pessoas que estão mais fortes do que nós, mais maduras do que nós, e vão ser suporte para nós também. E é assim que nós vamos viver em uma sociedade, principalmente dentro da igreja. Porque o que rege a vida da igreja deve ser o amor de Deus. E aí nós vamos para a última parte do versículo, onde Paulo diz: Perdoai uns aos outros assim como o Senhor vos perdoou. A mesma misericórdia que o Senhor usou para conosco, que nós vemos isso no versículo 12, que nós temos que ter afetos de misericórdia, como o apóstolo Paulo disse lá. Ele diz também que nós temos que ter humildade, mansidão, bondade, longanimidade. Esses são os atributos que o Espírito Santo coloca em nós. Nós vamos ver alguns desses lá no fruto do Espírito, descrito em Gálatas, para que a gente possa conseguir fazer todas essas coisas. E o primeiro que ele diz aqui é afetos de misericórdia, ou seja, misericórdia é não atribuir à pessoa aquilo que ela merece. Então nós devemos entender que quando nós estivermos lidando com alguém
que nós julgamos, ou talvez até esteja, um nível de maturidade menor que o nosso na fé, nós temos que tratá-lo não da maneira que nós achamos que ela merece por causa das suas limitações, mas temos que tratá-la do jeito que o Senhor a trataria, com amor, graça, bondade e misericórdia. E assim nós vamos também receber isso de outras pessoas. A palavra nos ensina que nós temos que fazer com os outros aquilo que nós esperamos que façam conosco. Então é assim que nós vamos viver uma igreja saudável, uma igreja onde nós perdoamos uns aos outros e suportamos uns aos outros no sentido de auxiliar uns aos outros na jornada cristã, e assim todos nós vamos conseguir completar a nossa jornada, a nossa carreira. Assim como Paulo disse, completei a carreira, nós vamos completar a nossa carreira suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, porque os atritos são inevitáveis, isso vai acontecer. Mas o amor de Cristo por nossas vidas, como Ele nos perdoou, mesmo nós sendo pecadores, com todas as nossas limitações, nossas falhas, o amor que Cristo dispensou para nós é o amor que nós devemos dispensar para as pessoas. E assim, uns aos outros vamos nos ajudando e certamente concluiremos a nossa jornada, glorificaremos o Pai, demonstrando ao mundo a unidade que existe dentro de nós. Nós vemos lá em 1 João, no capítulo 1, que ele diz assim: se nós estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. O Senhor Jesus, lá em João 17, orou e pediu ao Pai que nós fôssemos um, que houvesse unidade em nós, para que o mundo creia que o Pai o enviou. O mundo vai acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias e que Ele é o libertador que pode libertar as pessoas do pecado e salvar as pessoas quando nós vivemos essa unidade. E para essa unidade é necessário perdão, amor, sermos suporte uns aos outros e esses outros atributos e virtudes que nós temos no versículo 12. Que o Senhor seja conosco, para que nós possamos ser vencedores, porque esse é o desejo de Deus, esse deve ser o desejo do meu coração, fazer com que as pessoas ao meu redor sejam vencedoras, e as pessoas que estão ao meu redor devem ter o desejo de me ver também sendo vencedor em Cristo, sobre toda e qualquer adversidade, e assim possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração, gostaria que você orasse comigo nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor demonstrou o seu amor por nós, sua graça, sua misericórdia, e o Senhor nos ensina nesses versículos aqui, escrito por Paulo, que nós devemos agir assim também com as pessoas, que nós devemos ser suporte uns para com os outros, e para fazermos isso é necessário haver perdão, misericórdia, bondade, longanimidade, mansidão e humildade, principalmente também, para que nós possamos nos ajudar mutuamente, porque nós sabemos que a jornada cristã é uma vida de desafios, mas nós não estamos sozinhos. É fato e real que o teu Espírito Santo está conosco, mas o Senhor também colocou um povo, uma família chamada igreja ao nosso lado para nos ajudar nessa jornada e que nós possamos realmente dar bom testemunho desta unidade, dar bom testemunho da sua presença em nós, assim como João escreveu, se nós estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Então que o mundo possa perceber que a luz de Cristo está em nós, que nós estamos nela, através daquilo que nós vivemos em unidade. Amém? Deus abençoe sua vida, o seu lar e a sua família, e esteja debaixo dessa luz que é o Senhor, dessa unidade que o Senhor espera do seu povo, suportando uns aos outros, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja principalmente, que nós possamos dar bom testemunho da graça de Deus e da misericórdia sobre nossas vidas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.